Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Lu Andrade, mais um vídeo pro canal Geek Inbox. E esse vídeo eu faço pra vocês com muito carinho e especialmente pelo tema. Um tema que eu gosto muito de falar é sobre The Walking Dead. E The Walking Dead, muito se pergunta, se faz especulações, se cria teorias, até porque é algo bem amplo e muito eles não falam, não comentam, não explica-se na série. Quando se faz é muito tempo depois, algum tempo depois, como, por exemplo, a origem de um determinado personagem, o que fez ele estar daquele jeito e por aí vai. E um personagem que obviamente deixou muitas pessoas curiosas, se não todo mundo, é sobre o Negan. Da onde que ele veio, o que ele fazia antes, por que ele chegou naquele ponto e por aí vai. No episódio de... Nós já estamos na 8ª temporada. Foi o episódio... Deixa eu ver aqui. Foi o episódio 13 da 8ª temporada. Alguns episódios atrás, o Negan revelou naquela conversa com o padre, onde ele e o padre Gabriel eles estavam presos ali num trailer. Ele fala um pouco do passado dele, de como que ele era antes do apocalipse. Então ali a gente já tem na série um vestígiozinho de quem era o Negan. E quem lê HQ sabe também mais cositas. Se você está interessado em saber essas cositas mais, porque você não lê HQ e tudo bem pra você, continua. Se você não tá afim de spoiler, get out. Sorry. Bom, então se você continua, você quer saber. Então, Negan, ele era um professor muito do porra louca, que usava daquele linguajar mesmo com os seus alunos. Tem uma passagem na HQ na qual ele tá relembrando, e nesse momento que ele relembra, ele tá numa garagem sentado, bem assim, relaxadão, uma bebida na mão, uma cerveja, alguma coisa assim. E nessa garagem, se eu não me engano, tem uma mesa de ping-pong, se eu não muito me engano. E aí chegou assim 3 meninos, 3 adolescentes, pré-adolescentes, e aí ele começa a falar essas merdinhas, não sei o que. Ele, Negan, era o professor desses meninos. E ali depois aparece a mulher dele, e enfim, depois que os garotos saem, a mulher dele comenta como ele fala com os adolescentes, como ele fala e como aquilo pode ser prejudicial até para ele mesmo na posição de professor. Enfim, e nessa discussão e ele conversando com a esposa, você descobre o quê? Mais nada menos que é a Lucille. Sim, Negan nomeia o seu bastão de beisebol mortal, sedenta de sangue, de Lucille. E nessa passagem pelo passado do Negan, naquele passado hoje em dia já distante, você percebe que ele era se você acha que ele é um FDP, tu tem certeza absoluta que ele já era um cara escrotão. Ele já era um cara escrotão a ponto de que ele não era um cara que se contentava apenas com sua esposa. A gente já viu isso antes, né? Ele não se contenta só com uma, né? E ele tinha uma amante. Isso que a gente sabe porque tem uma, vai ter várias, né? Enfim. Só que aí ele estava lá, né, com o amante naquele momento íntimo, e após isso ele fala pra ela que ele não pode mais vê-la, porque ele tem uma crise de consciência, porque a mulher dele, a Lucille, tá morrendo. Ela tá doente, ela tá com câncer. Tipo, o cara espera a mulher ficar doente, tá quase, sabe, pra largar a amante e se dedicar à mulher dele, pra do tipo, não, agora eu vou te valorizar, benzinho. Ridículo, né? Mas continuando. E aí, infelizmente, pra esposa dele, ela vem morrer. Ela vem a falecer. E justamente
no período em que tudo acontece. No iniciozinho. Porque o Negan está num hospital com a esposa dele, no quarto, ela está lá entubada e ela morre. E entra a pessoa desesperada no quarto, enfermeira, alguém entra, não sei se é um policial, alguma coisa assim, falando que tem que sair porque eles estão evacuando, porque deu merda, deu ruim, tem que sair. E nisso, a mulher dele morre, né? Tá morta lá e ela volta. E ele não tem coragem de eliminar, ele não tem coragem de finalizar ela, assim como muita gente na série, na HQ, a gente vê que não tem coragem de acabar, de finalizar a pessoa que tem um vínculo familiar, tem um vínculo afetivo. É realmente difícil, até para um cara escrotão como ele. E aí você tem já algumas respostas sobre daquelas perguntas que passam pela cabeça de quem assiste a série. Quem era ele? O que ele fazia? Por que Lucille? Por que Lucille? Então, ele homenageia a mulher dele, ele traz a Lucille consigo. E você consegue perceber na série, na HQ, que ele realmente tem um vínculo com o Taco. Ele tem um vínculo com o Taco. Em alguns momentos, quando ele não quer que alguém toque nela, sem a permissão dele, que ele deixe a pessoa pegar, ele fica putaço, ele fica muito pé da vida. Ele fica muito pé da vida. Inclusive, no episódio anterior, da 8ª temporada, no episódio 12, quando o Rick consegue tirar ele da estrada e eles vão lá para aquele lugar fechado, e na confusão o Negan acaba perdendo o Taco ali no escuro e o Rick acha e ele fala, eu tô com a Lucille, não sei o que, ele, você tira a mão dela, não. Porque a Lucille é a Lucille pra ele, é a personificação ali da mulher dele, digamos assim, né? Ele sabe que não é a mulher dele, mas ele transferiu muito ali do sentimento dele para aquele Taco, que inclusive quem lê a HQ ou quem não lê já fica aí num futuro, até na HQ depois dessa época aí de confronto deles, aonde, spoiler, o Negan, ele fica do lado do Rick, ele vê que o Rick, o que ele construiu ali era o que ele queria em mente quando ele juntou os Salvadores, só que ele fez de uma maneira muito, tipo, como assim? Eu mato pessoa pra, sabe? O que o Rick fez é que era algo grandioso, que era algo que realmente unia as pessoas para todo mundo sobreviver, né? Então ele fica do lado do Rick contra os sussurradores. E num momento ali, em um dos combates, a Lucille falece, né? A Lucille perece, mediante também tantos anos de uso, ela quebra. E ele fica devastado. Se você não sabe o contexto da Lucille, você não entende por que um homem fica devastado porque um taco, um objeto quebra. E ele quebra ali naquele momento. Ele quebra. Você vê realmente o quanto ele transferiu do possível amor não dado à mulher dele quanto vida para o Taco. Então aí o Negan fica. Agora eu queria trazer para vocês um questionamento, uma coisa que eu já vi já faz um tempo e que realmente pode ser. A gente sabe o que o Negan fazia antes, quem era ele antes, mas como foi que ele conseguiu ser o Negan e fazer com que todos aqueles que se juntassem a ele fossem Negan? Porque você imagina como uma pessoa reúne qualquer número de pessoas, imagina, e consegue fazer com que essas pessoas tomem para si o nome daquela pessoa, sabe? Como você consegue passar isso para as outras pessoas? Óbvio, poder, né? Óbvio, mas como ele começou?
Esse é o grande questionamento. Como ele conseguiu reunir desde a primeira pessoa, a primeira pessoa, a primeira pessoa. Uma teoria que eu vi e que eu achei muito interessante remota lá aos primórdios do início da série, quando o Rick chega na fazenda. Vocês estão lembrando, tem um momento que o Rick chega na fazenda e, enfim, acontecem aqueles fatos e depois deles matarem os zumbis no celeiro, Sofia aparece, o Herschel, ele fica devastado porque ele tem ali a confirmação de que realmente eles estão mortos. Eles não têm como voltarem como eram antes. E ele vai para a cidade e vai para um bar. E o Rick e o Glenn vão atrás deles. E nisso que eles estão conversando, entra dois indivíduos, né, que eles ali no final acabam tendo um confronto e esses dois indivíduos morrem. Mas se vocês lembram na conversa deles, eles falam que eles têm um grupo de pessoas e afins. E quando você percebe o tipo aqueles dois indivíduos, o tipo de pessoas que eles são e das outras pessoas que estão junto com eles, porque depois o Rick, Glenn e Herschel têm um confronto com eles, você percebe quem eles são e não são boas pessoas. E você confirma mais ainda com o garoto que eles salvaram da perna, que ficou ferida, que eles deixaram o garoto para trás. E que eles falam que encontraram um homem com duas filhas e eles violentaram essas duas meninas e deixaram para lá. Então é um tipo de pessoas que fazem lembrar o tipo de pessoas dos salvadores. E aí que tá. E se o Negan não surgiu ali, naquele grupo? Ele chegou e fez aquele grupo virar os salvadores. Óbvio que tirando alguns conceitos, como, por exemplo, o estupro, porque é algo que, pelo menos, ele não perdoa. Amém, Senhor. A solução, a salvação para o Negan? Pode ser que sim, né? Então, assim, essa teoria de que o Negan ele poderia ter começado ali é algo que eu achei muito interessante, que eu queria também compartilhar com vocês. E, não é isso, tá? E deixem os comentários de vocês, comentem aí se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm algum outro tipo de teoria. Porque, como eu falei, a gente sabe algumas informações sobre o Negan antes, mas não como ele formou o clube dos salvadores. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem, por dar o like de vocês, por se inscreverem no canal. Se vocês ainda não são, por favor, faça, porque isso dá aquele ânimo, aquela motivação pra gente continuar e melhorando. Então, muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo e até!